porque, na verdade, o que está acontecendo hoje é algo da mais alta gravidade, mas, assim, há uma operação que atinge o alto escalão da Secretaria de Segurança Pública, uma bomba relógio, é uma panela de pressão que a gente sempre soube pelos altos índices de violência do estado do Amazonas, pelo contexto de todos os diagnósticos e avaliações dos rankings de violência no país, o estado do Amazonas sempre em destaque. Por uma série de outras circunstâncias muito graves que ocorrem no âmbito do que deveria ser a gestão da política pública, da segurança pública do estado do Amazonas. Então, havia vários indícios de que esta, sim, era uma panela de pressão, e volta e meia a gente trata desse assunto aqui na coluna de política. Por quê? Porque quando se trata de secretaria, Rafael, há os órgãos de operação e de execução das políticas públicas, mas o âmbito da secretaria, o âmbito de organização da política pública. Então, é esse espaço que, mais uma vez, é alvo de uma investigação. Isso, no contexto do estado do Amazonas, é da mais alta gravidade e no grau de escândalo político para o governo Wilson Lima. Esse é o contexto desse dia de hoje. E aí, quando você amplia para observar que no âmbito do governo Wilson Lima, esta é pelo menos a quinta, pelo que eu pude contar rapidamente, operação que atinge o alto escalão do governo Wilson Lima, isso também dá um outro contexto de complicador na imagem política do governador. Então, esse é o problema dele de hoje. O governador hoje estava com uma agenda super apertada, super complicada, porque há a presença hoje de Manaus, do presidente do Conselho Nacional de Justiça, há uma agenda com ele que foi organizada da melhor forma para o governador participar, porque hoje também está acontecendo em Brasília uma espécie de audiência pública, uma reunião com governadores de todos os estados para tratar sobre a reforma tributária. Você sabe que esse texto está sendo avaliado no âmbito do Senado. Então, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fez uma espécie de convocação, convite para todos os governadores. Então, eles estão em Brasília para tratar sobre esse assunto, que é importante para todo o país, para todos os estados, que dirá para o estado do Amazonas, porque tem um contexto de alto impacto no seu orçamento, na sua arrecadação, em função da Zona Franca de Manaus e em função do ICMS também. Então, a agenda do governador Wilson Lima não era nada simples hoje. O que eu já sabia de bastidores é que havia um grande malabarismo para que ele conseguisse participar das duas agendas, tanto em Brasília como está hoje às 16 horas aqui em Manaus, para esse encontro com o presidente do Conselho Nacional de Justiça, porque ele vem tratar de uma agenda importante também, que é sobre questão fundiária, sobre regularização fundiária, uma agenda que envolve os três poderes, o poder legislativo e também o poder judiciário. E aí, no meio disso tudo, algo de muito maior impacto, que é esta operação que atinge seu alto escalão, essa informação que nós temos de bastidores. Já, daqui a pouco, às 10 horas, vamos confirmar alguns desses detalhes, porque haverá uma coletiva, a informação que eu tenho que é uma coletiva em parceria do GAECO, né, do Ministério Público do Estado do Amazonas, e também da Polícia Federal, porque é uma operação conjunta desses dois órgãos, atingindo, mais uma vez, o alto escalão da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas, no governo Wilson Lima, pela segunda vez. Muito bem, está aí então a primeira parte de informação aqui com a Rosiane Carvalho, na coluna de política da Band News Difusora FM, e a gente vai acompanhar essa coletiva de imprensa. A Rosiane Carvalho vai estar lá, tem reportagem também da Band News Difusora por lá para acompanhar essa situação. Mais alguma coisa, Rose, em relação a este assunto? Podemos seguir. Rafael, só lembrando que quando o general Mansur foi nomeado para a Secretaria de Segurança Pública, você pode consultar aí, eu nunca sei as datas exatas, assim, ao vivo, mas se você quiser consultar para dar exatidão, mas eu lembro que quando ele foi nomeado, ele veio para dar, na fala dele, um empréstimo de imagem, de credibilidade, de um general do Exército, num momento que era muito complicado para a Secretaria de Segurança, porque havia ali uma série de notas de órgãos, de organizações que tratam a respeito de direitos humanos internacionais, uma sequência de registros de chacinas, com a atuação de operações da Polícia Militar do Estado do Amazonas. E toda vez que eu falo a esse respeito, eu sei que é um espaço muito perigoso, que mexe muito com o ânimo de algumas pessoas no âmbito da segurança pública. Eu tenho consciência disso, mas
volta e meia esse assunto atravessa a nossa pauta, porque ele entra na pauta da política, e ele entra na pauta da relação da política até internacional, porque quando houve aquela chacina em Tabatinga, há registros de invasão de um espaço de um outro país, de território de um outro país, com vítimas de outro país, de outra nacionalidade. Então, esse assunto de segurança pública, ele tem feito nos últimos tempos, a partir dessa gestão que é colocada, né, no governo Wilson Lima, uma interseção muito grande com a política. E por isso que ele vem para cá, de vez em quando, para a nossa pauta, né? O que acontece é que esse general, quando ele é nomeado, ele é anunciado dessa maneira, como uma forma de sanar a imagem. É porque era um general, alguém de experiência, Amazônia e tudo mais, então parecia, naquelas palavras, naquela apresentação, que além da imagem de credibilidade, também traria alguma experiência técnica para aliviar os dados da segurança pública. E olha, sem falar de escândalos, né, de operações no alto escalão, só os dados da segurança pública, eles são suficientemente escandalosos e graves para o estado do Amazonas. Eles eram suficientemente já parâmetros, argumentos para troca de comando na Secretaria de Segurança Pública, e isso não aconteceu, né? Então, assim, quando ele troca, dá esse empréstimo, e você vê que não dá esse efeito. A imagem dele, a atuação dele, a gestão do secretário não trouxe esse efeito para a segurança pública do estado do Amazonas e, portanto, para a imagem da governança do governo Wilson Lima nesta área, porque os índices continuaram ruins e em alguns momentos, em alguns aspectos, até pioraram, né? E a gente está falando de um setor que, ano após ano, tem sofrido um incremento muito grande no seu orçamento. A gente está falando de um setor que é considerado um setor que paga muito bem a sua polícia militar em relação e em comparação a outros estados, que não há hoje uma leitura de que esses policiais têm uma sobrecarga de trabalho, porque quando você vai ver o tempo de plantão e o tempo de folga, ele também é diferenciado em relação à escala de trabalho de outros estados, mas há hoje, no estado, impregnado na sua imagem, uma política que traz o incremento a essa violência, a atuação da Secretaria de Segurança que traz um incremento a essa violência, porque ao invés de ser solução, acaba sendo também mais um problema. Então veja o que acontece nessa gestão que vinha com a expectativa de melhorar esses índices e melhorar esta imagem. Uma operação. Eu lembro que o secretário anterior, quando sai, ele não sai no contexto de uma operação. Ele foi indiciado depois, pela operação da polícia que aconteceu lá no Rio Abacaxis, o coronel Bonates, e também o comandante da Polícia Militar na ocasião, o coronel Ayrton Norte. Eles são indiciados por uma atuação na função, mas eles foram indiciados após saírem do cargo. Neste momento, o general que vai emprestar uma imagem boa para a Secretaria de Segurança, a sua gestão é alvo de uma investigação no momento em que ele está no cargo. Então, você vê que, politicamente, é um cenário pior. É um cenário pior dentro de um contexto muito ruim, de todos os lados. Por todos esses motivos, Rafael, é inevitável que a gente chegue à conclusão de uma necessidade que não dá mais para adiar do próprio governo de se livrar desse problema, né? De se livrar desse problema, de fazer uma alteração na Secretaria de Segurança Pública. A grande expectativa é se vai mudar nomes ou vai mudar rumos, porque da última vez foi uma mudança de nomes, mas não houve mudança de rumos, de arrumação, né, dessa política pública para a segurança pública. Então, até que ponto o governo vai bancar esse tipo de política que tem lhe trazido grandes prejuízos nos índices, na atuação, na imagem e prejuízos políticos. Você vê que há situações complicadas que acabam levando, a gente tem tratado isso, de intervenção nos estados, né? Isso já aconteceu lá no Rio de Janeiro. No momento da transição do governo Bolsonaro para o governo Lula, uma das informações que circulavam, né, dos grupos de transição na área da segurança pública era possíveis intervenções em alguns estados, e o estado do Amazonas, informação de bastidores, também estava no âmbito dessa avaliação. Então, essas informações todas, não é só a gente que está vendo a violência piorar em Manaus, piorar no estado do Amazonas e no contexto de Amazônia, né? Não somos só nós que estamos vendo e sentindo isso. É possível que neste momento, né, chacoalhados por mais uma operação,
que não é simples, os detalhes dela ainda devem piorar o quadro daqui a pouquinho, né, como piorou os detalhes do garimpo urbano. Então, é possível que isso dê indícios de que os rumos podem prejudicar ainda mais, né, o governador Wilson Lima e a sua estabilidade política, né, de governança. Muito bem. Mais informação aqui com Rosiane Carvalho, e daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes também dessa operação que atinge a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas na nossa programação, porque vai ter a coletiva às 10 horas da manhã. Rose, a gente... Rafael, eu tenho uma informação de bastidor, só para finalizar esse assunto. Vamos lá. Que vai sair uma nota do governador, uma nota, ele deve se pronunciar por nota, e é uma mudança também na dinâmica dele, de pronunciamento. Você lembra que houve um período que ele gravava vídeos e tudo mais, e isso trouxe sempre muito grandes problemas para ele. Como eu falei, nas outras operações que atingiram seu alto escalão, 3 na saúde, uma na própria segurança pública, né, na própria segurança pública, e teve ainda 2 ou 3 que atingiram o próprio gabinete do governador, né? Então, assim, hoje a opção dele é por nota, a informação que eu tenho é que essa nota deve sair ainda pela manhã. É isso, para encerrar esse assunto até esse momento, porque daqui a pouco a gente tem novidades a esse respeito.